Infelizmente, uma família da região do Alto Cemitério está vivendo dias de muita dor, de muita tristeza, com um acontecimento trágico ocorrido na noite da última sexta-feira, numa travessa paralela à Rua Raul Rodrigues de Oliveira, na região do Alto Cemitério, em Teófilo Otoni. Ali, uma passarela que fica num beco em frente à creche Delfina Tibaldi. Infelizmente, na noite de sexta-feira, essa passarela cedeu, um bloco de concreto enorme, pesando toneladas, acabou por atingir o quarto e a cama onde estava deitada a Márcia Rodrigues, 30 anos de idade. O esposo dela também estava no quarto, mas quando ele ouviu um barulho estranho, ele tinha acabado de se levantar para ver o que estava acontecendo. E foi no exato momento que ele se levantou que a pedra se desprendeu e infelizmente atingiu a esposa dele e ele não teve como fazer nada para evitar a tragédia. Os dois filhos, duas crianças, estavam no outro quarto, conseguiram sair correndo também, desesperadas, junto com uma outra senhora que estava no imóvel. Essas demais pessoas, algumas delas tiveram leves escoriações e uma situação realmente muito triste para moradores, para vizinhos, para todo mundo que presenciou o que aconteceu. Eu fui lá hoje pela manhã para ver o local onde aconteceu essa tragédia e conversei com moradores da região. Todos estão muito tristes e uma tragédia que, segundo eles, talvez pudesse ter sido evitada. Primeiro porque essa passarela ela já apresentava problemas e rachaduras há algum tempo. A Defesa Civil, de acordo com esses moradores, já esteve lá várias vezes. Teria fotografado o local, mas nenhuma providência efetiva teria sido tomada para fazer a contenção do ponto de risco onde aconteceu o desabamento. E para piorar, o vazamento de uma água, esse vazamento atribuído à Copasa, estava acontecendo há alguns dias. Moradores alegam também que já tinham ligado várias vezes para a empresa que não apareceu para resolver o problema. Só apareceu depois da tragédia ter ocorrido. Vamos acompanhar agora a conversa que eu tive com alguns moradores lá daquela região, hoje pela manhã, mostrando inclusive as imagens de como ficou o local completamente destruído com o deslizamento dessa passarela. Estamos de volta à Travessa Antônio Pereira Augustinho, paralela a Raul Rodrigues de Oliveira, região do Alto Cemitério, onde na noite de sexta-feira uma tragédia vitimou a moradora Márcia Rodrigues. Ela estava deitada quando um bloco de concreto se desprendeu da passarela e acabou por ceifar a sua vida. Eu estou com um morador aqui do local. Como é que é o nome do senhor? Fabiano Santos Pereira. O senhor chegou a ouvir o barulho, seu Fabiano? Sim, foi o estralo, aí todo mundo correu para ver e quando nós vimos uma fatalidade. Quando vocês chegaram para tentar socorrer, não tinha mais nada que pudesse ser feito? Não tinha, porque a pedra era muito grande, não tinha como levantar nem nada. É aquele bloco enorme de concreto ali que se soltou? Sim, é sim. Esse local aqui, vocês já tinham feito um apelo para a Defesa Civil para resolver o problema? Sim, várias vezes. É a terceira vez que nós pedimos a ajuda deles e também ligamos para a Copasa e não fomos atendidos. A Copasa, porque tinha um vazamento de água aqui? Sério, já há 3 dias que estava vazando, nós já estava sendo perigo e ligamos para eles e eles não atenderam nós. E a Defesa Civil, chegou a vir aqui quantas vezes? 3 vezes, tirou foto e tudo e ficou de voltar e não voltou. Então já tinha meses que o problema vinha acontecendo? Desde a primeira vez, 8 meses. 8 meses? 8 meses que... Isso foi alertado de que poderia ceder, poderia cair. Infelizmente não resolveram o problema e aconteceu essa tragédia. Sim, é isso mesmo, aconteceu. No caso do vazamento de água da Copasa, começou numa caixa de esgoto lá em cima, vinha passando por essa canaleta até chegar aqui ao local onde houve a infiltração. Certo, a gente viu vários vazamentos e chamaram a Copasa e eles ficou de vir e ficou nada até hoje. É um sofrimento para vocês aqui, né? Que vivem em comunidade, um conhece ao outro e uma coisa que poderia ter sido evitada. Certo, é como se fosse uma família que todo mundo conhece todo mundo e vive tudo, e sofre junto e vive junto. E, inclusive é um sofrimento demais para todo mundo aqui, né, amor? Todo mundo sente. O senhor João Pernambuco é morador aqui da região há mais de 30 anos. Ele é vizinho da casa que foi atingida, onde infelizmente faleceu a Márcia Rodrigues. Seu João, o que aconteceu? Ô, Vanessa, nós estávamos assistindo a novela, né? Numa faixa de 9, antes de 10 horas.
Aí eu tava deitado no quarto, aí vi quando deu aquele estrondo. Eu pensei que tinha... Era um prédio caindo, parecendo um prédio. Aí quando todo mundo correu, a menina ficou ali debaixo daquela pedra lá, ó. E nós tentamos socorrer, mas não teve como fazer, né? Uma pedra dessa com mais de 2 toneladas, né? Ah, tem muito mais. Tem muito mais. Olha o tamanho dessa pedra, né, Vanessa? E aqui, esse negócio aqui dessa canaleta aqui, né? Já vem tempo, já tem mais de ano que ele tá assim, trincado assim, ó. A Defesa Civil vem, olha, mas não faz nada. Ninguém fez nada por nós. Ninguém tomou nenhuma providência. Ainda não, ninguém. A Copasa ficou 3 dias essa água correndo e descendo aqui nessa brecha aqui, né? Descendo e filtrando na terra aí. Aí aconteceu essa fatalidade. A Copasa chama, demora a vir, né? Esse negócio, entendeu? Bom, o problema da Copasa foram 3 dias. 3 dias da Copasa. E Mas que o paredão estava pendurado já tinha muito mais tempo. já tá assim, tem mais de ano isso aí. Tem uns. Tá assim, ó, dos mesmos jeito que tá aqui, tá vendo? É o que aconteceu, foi isso aí, ó. Tudo trincado, pendurado. A água tá filtrando direto. Aqui atrás da casa do meu sobrinho, a água infiltrou também. Então, por causa o vazamento da Copasa, né? Tá arriscado descer isso tudo aqui. Tá arriscado, moço. Defesa Civil esteve aqui, olhava, fazia foto, uma solução mesmo, ninguém deu pra nada. Não dá não. Ninguém resolve nada não. Só de... Agora, se tivesse vindo fazer esse paredão consertar antes, não tinha acontecido isso, né? Foi triste, viu? É uma tristeza pra todo mundo presenciar uma cena como essa que aconteceu aqui. É, moço, foi triste, mano. Se nós chegar aqui, ver uma vizinha, né? Bem dizer, criada com a gente aqui, que aconteceu um negócio desse. Nós tentamos mover a pedra, não conseguimos. Essa pedra já estava em cima dela, estava só com a cabeça de fora. Já estava... Foi fatal. Não tinha o que fazer. Não tinha não. Ela tinha filhos? 2 filhos. Deixa 2 filhos. 2 filhos, a mãe dela também, né? Que tem problema de derrame, né? Mas ela anda, né? Não anda normal, com dificuldade, mas anda, né? Por pouco a tragédia não foi ainda maior, né? Por pouco foi. O esposo da Márcia, né? Estava no local, assistindo com ela, mas ele conseguiu, se levantou, ele se escutou o barulho, né? Da terra descendo, aí pensou que tinha sido outra coisa, né? Aí quando ele levantou, ele ainda mais ficou um pouco. Só viu quando esse bloco desceu tudo em cima da casa aí. Foi triste. Eu pensei que era um prédio caindo. É terrorizante isso, viu? A Copasa demorou a vir consertar o cano. 3 dias a água correndo direto. Mas era algo que você via quando o bombeiro chegou aqui para tentar resgatar a menina, né? Você via aqui, aquele churrasco. Aí, como ficou, tá vendo? Descia tudo lá para baixo. Foi feio demais isso aqui. Tristeza, né? Tem a sequência dessa matéria aí. Tem a sequência, eu vou trazer já mais informações. Eu tô mostrando aí a foto da moça, a Márcia, né? Essa aí é a Márcia Rodrigues, 30 anos. Tava deitada, tranquilamente, isso antes das 10 horas da noite, na cama, né? Preparando-se para dormir. E aí, de repente, surpreendida com um bloco de concreto desse aí. Eu quero até que pare aí, por favor, coloca a imagem do bloco de concreto pra gente mostrar o tamanho daquele bloco de concreto que desprendeu, né, e desceu e caiu em cima da cama onde estava essa senhora aí, ó. 30 anos de idade, infelizmente morreu. Olha o tamanho do bloco de concreto, gente. Isso deve pesar o quê? Umas 20 toneladas, no mínimo, né? No mínimo aí umas 20 toneladas. Não tem como tirar, né? Aí as pessoas lá vendo aquilo, desespero à noite para tentar retirar, não conseguiram, deu muito trabalho depois, inclusive com o Corpo de Bombeiros atuando junto com a equipe lá e com algumas empresas que ajudaram na retirada do bloco de concreto de cima do corpo da jovem que infelizmente perdeu a vida de forma tão trágica. E o que chama a atenção aí, o seu Pernambuco colocou lá, junto com outro morador, tinha meses que essa passarela apresentava rachaduras, que ela apresentava problemas. A Defesa Civil já tinha ido lá várias vezes fazer o seu trabalho, fotografar, diagnosticar o problema e comunicar aos órgãos competentes. Agora, por que não foi tomada uma providência antes, né? Por que não foi tomada uma providência antes? Até mesmo de retirada dessas pessoas desse local, pagar um aluguel social antes que acontecesse a tragédia, porque pagar aluguel social agora,
depois que perdeu a casa, que já perdeu uma vida, quer dizer, vai resolver muito pouco para essa família, que também, claro, não pode ficar desamparada, não pode ficar desabrigada. Mas são essas coisas, gente, que a gente fala sempre aqui. Muitas vezes um morador chama, naquele desespero, falando, olha, tá para cair, vai desabar em cima da minha casa, nós temos criança aqui dentro. Aí vão lá, fotografam, encaminham e ninguém resolve nada, não se toma providência. A Copasa, quando a gente fala de vazamento de água aqui, de água desperdiçando, né, e de outros problemas, parece que tem situações que entram no ouvido e sai no outro. De acordo com os moradores, aí tinha pelo menos 3 dias que estava vazando, mas não era pouca não, era muita água. A Polícia Civil teve lá hoje, a doutora Érica, que vai apurar o caso, doutora Érica Ribeiro Sena. Eu tive informação que o Ministério Público iria lá também, através do promotor de justiça, doutor Hélio Pedro Soares, para investigar responsabilidades. Pela manhã, quando eu estava deixando lá o local, eu encontrei representantes da Defesa Civil que voltaram lá. Entre eles, o engenheiro Alisson Rainer estava lá. Ele confirmou que a Defesa Civil já tinha ido lá, mas que no momento que teve, segundo ele, não apresentava um risco iminente, embora os moradores tenham dito o contrário. Vamos ouvir o que disse o engenheiro da Defesa Civil aí a respeito dessa situação e das providências que estão sendo tomadas agora, infelizmente, depois desse fato trágico registrado na noite da última sexta-feira. Alisson Alex Rainer, ele é engenheiro da Defesa Civil Municipal. O que você pode nos dizer em relação, infelizmente, a esse episódio trágico que aconteceu aqui no Alto Cemitério? É um acidente, né, Vanilson? Coisa que ninguém esperava, né, que fosse acontecer agora, né? Felizmente aconteceu. É difícil a gente responsabilizar as causas ainda, né? Nós estamos investigando ainda, né? E a fatalidade do investimento, infelizmente, né? E a prefeitura está providenciando aí para poder ajudar a família, né? Já foi interditado o local e a gente vai começar a iniciar aí as obras para poder recuperar aí o que foi perdido. Há uma reclamação dos moradores que esse problema já vem acontecendo há vários meses, né? Dessa obra pendurada aí, que a Defesa Civil, inclusive, já tinha visitado aqui o local, fotografado. Vocês já tinham conhecimento do problema? Nós viemos aqui, né? Não foi constatado um risco iminente na época, né? Foi repassado, né, o que estava acontecendo aqui, que era a manutenção que precisava, né? E aí ficou vazando uma água, né? A gente tem que ver, também tem que apurar, isso tem que apurar ainda, né? E ver certinho qual foi o problema real que causou, que culminou aí, né? Na queda aí da parte da viga. Há risco para outras pessoas que moram abaixo aqui do local onde houve o desmoronamento? A área está isolada, né? Como você vê aí, já foi passado fita e já está interditada as casas. Nós interditamos, inclusive, as 2 casas ao lado, para ninguém descer, né? E ocorrer mais algum problema no local. Agora, infelizmente, não adianta nada a Defesa Civil ir condenar o local, se as demais providências que têm que ser tomadas não são, né? O papel da Defesa Civil é esse. A Defesa Civil vai lá, vistoria, é área de risco, tem risco de desabamento, tem que tirar os moradores. Se cair, vai acontecer problema. Aí, os órgãos competentes, a prefeitura, os demais órgãos competentes que têm que resolver, não resolvem o problema. E também não retiram as pessoas do local onde há o risco. Ah, mas a pessoa não quer sair. Ela não quer sair porque não tem para onde ir, né? Ninguém quer abandonar a sua casa sem ter a certeza de um lugar para poder morar com dignidade, para morar com condição de cuidar da sua família, de cuidar dos seus filhos. E, lamentavelmente, é isso que acontece. Ah, Vanilson, mas o local onde as pessoas construíram, se construíram, é porque alguém deixou. Que não foi agora, que foi no passado, que é de décadas, alguém deixou. Não houve a fiscalização que deveria ter acontecido na época em que estavam construindo. Como acontece muito hoje. Acontece muito hoje, continua acontecendo, né? De pessoas construindo em locais inapropriados. Lamentavelmente. Mas é por quê? Porque falha a fiscalização. Falha a fiscalização. Então, de qualquer forma, de qualquer jeito que forem tentar justificar, sempre vai ter uma falha que poderia ter sido evitada, essa tragédia aí, se tivesse sido solucionado o problema anteriormente. Né? No caso dessa passarela aí, os moradores, todos que eu conversei lá, disseram, olha, a Defesa Civil já esteve aqui umas 4 a 5 vezes. Faz foto, e não é só desse ponto não. Tem outros pontos críticos lá também. Faz foto, encaminha para a prefeitura
Mas e aí, efetivo, de providência, o que foi feito? Nada. Nada. Ninguém resolveu. Copasa, eu não vou nem falar de Copasa mais, porque eu não aguento mais falar de Copasa. Eu não sei que poder é esse que a Copasa tem aqui em Teófilo Otoni, que ela faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, não tá nem aí para o consumidor, não tá nem aí para o seu usuário, não tá nem aí para o seu contribuinte, sucatearam a Copasa, acabaram com a empresa que poderia ser modelo para o nosso estado, para o nosso país, ao longo de décadas, acabaram com essa empresa, né? Hoje aposenta um funcionário, você não vê falar num concurso público da Copasa para substituir, não vê falar em investimento, em equipamento, em material, contratam as empreiteiras que também agem do jeito que quer, e fica por isso mesmo. Vamos ver agora nessa investigação aí, amanhã inclusive vou lá conversar com a delegada doutora Érica Ribeiro Sena, né, e saber quais as providências vão ser tomadas para apurar responsabilidade. Não porque vai trazer a vida de volta e nem aliviar o sofrimento da família, isso não vai, já perdeu. Inclusive os filhos, as crianças estão órfãs de mãe, isso não vai mudar, mas pelo menos pode prevenir. Se a consequência pesar sobre quem tem responsabilidade, pode prevenir, para que outras situações tristes como essas aí não aconteçam. Nós tivemos acesso e conversamos com uma prima dela, a Marlene Silva. A família está chocada, né, lamentando profundamente o acontecido. E graças a Deus, por sorte, né, as crianças, o marido dela, as pessoas que estavam na casa conseguiram sair, porque a tragédia poderia ter sido ainda maior. Vamos ouvir o que disse aí a Marlene Silva, lamentando profundamente. A família está desolada com esse episódio trágico ocorrido na noite da última sexta-feira. Marlene Silva é prima da Márcia, que infelizmente perdeu a vida nesse acontecimento trágico aqui na região do Alto Cemitério. Marlene, você estava em casa no momento que aconteceu? Eu estava aqui na minha casa, né? Aí ouviram um barulho, né? Aí todo mundo ficou alvoroçado, sem saber o que estava acontecendo. Aí a vizinha falou assim: ô, a passarela caiu. Aí foram ver, aí eu tinha descido a parte da passarela, tinha desabado em cima do quarto da minha prima. Ela estava na cama no momento, né? Deitada. Meu primo também estava, só que ele estava sentado. Na hora que eu vi o estralo do barranco caindo, ele se levantou para ver o que era. No que ele levantou, só viu, já tinha descido já. Ele não teve como fazer nada, não sei nada, correr. Em duas paredes, da parede da casa dele, derrubou nas costas dele, saiu correndo e derrubou nele dentro da parede. E ainda tinha crianças em casa? Tinha crianças, mas estava no outro quarto. Graças a Deus. Graças a Deus, não estava no quarto com ele. Se tivesse, ou se fosse mais tarde, também tinha morrido os dois, né? Que na cama deles, o negócio ficava em cima da cama, o paredão em cima da cama. Um bloco de concreto. Um bloco enorme. Vocês já tinham reclamado aqui, me parece que o problema dessa passarela vem de meses, né? Dela naquela situação crítica. E o vazamento de água há vários dias e a Copasa não veio resolver. Sim, ligou várias vezes, ficou de vir, mas não veio. Vocês chamaram? Chamaram, meu primo ligou, os vizinhos lá todos ligaram, né? Só que eles não vieram. Aí depois do dia que aconteceu o fato lá, eles vieram à noite. Era tarde demais. Aí já não tinha mais como evitar essa tragédia. Tá, minha prima já falecido. Ô Marlene, me diga uma coisa, tem quanto tempo que essa passarela estava pendurada desse jeito aí? Tem mais ou menos uns 3 meses. Defesa Civil já tinha vindo aqui? Foi sim, disse que falou que não estava em área de risco, né? Aí eu fiquei lá quieto, né? Estava normal. Mas tipo assim, a água estava descendo, né? A terra, afrouxou a terra, aí ninguém deu pra ver na hora. Foi de repente, né? Isso desceu. Foi rápido, muito rápido. A senhora acha que o vazamento de água é que contribuiu? Com certeza, afrouxou a terra. Se não fosse o vazamento, não tinha descido. Pois é, uma série de erros, né? Primeiro que a passarela estava pendurada lá há meses. Moradores já tinham reclamado. Depois o vazamento de água que a Copasa foi chamada e não resolveu. Aguardar agora. Amanhã eu vou até a delegacia para saber da Polícia Civil como é que está a investigação disso aí, o que vai ser feito. Hoje tinha um perito lá também no local, né? Um perito iria lá hoje ao local para fazer uma análise e tentar encontrar as causas desse trágico acontecimento na noite da última sexta-feira na região do Alto Cemitério.